Olá, criptomaníacos! No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você gosta de escutar isso? Você entende esse conceito quando se trata de musculação, de treino? Você escuta o Cariani falando isso e entende. Você escuta o seu personal trainer falando disso e você entende. Afinal, o conceito é simples. Você precisa da dor, você precisa danificar as fibras do seu músculo para que ela posteriormente cresça. Então, primeiro vem muita dor para depois vir muito ganho. Mas quando falamos sobre economia, sobre investimento, aí você não entende. Não pode existir dor para existir ganho. Tem que ser ganho, 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 ganho. Mas isso não existe. E parece que o Trump entendeu. Ele está gerando a dor. Ele está destruindo o próprio corpo dos Estados Unidos, assim como você faz no seu treinamento, ao destruir as fibras para que elas cresçam, para que os Estados Unidos consigam ter um ganho maior. Essa é uma estratégia complexa, mas que parte dela está ligada ao Bitcoin. E não foi nada fácil eu juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. Algo estava me incomodando, como eu falei nos vídeos anteriores, né? O mercado caindo, mas eu estava super otimista. As coisas não pareciam bater, tinha algo errado. E nesse vídeo, finalmente, depois de muita pesquisa, eu consegui juntar todas as pecinhas, criando um quebra-cabeça perfeitinho do cenário geopolítico. Quem tiver paciência tende a ser muito bem recompensado. Assim como eu tenho a paciência de ficar esperando você aí apertar esse botão do like. Pelo amor de Deus, 80 mil visualizações, 100 mil visualizações, vou lá ver 10%, 5% das pessoas dão like. Não pode, isso não pode acontecer. Então deixa o seu like aí embaixo, por favor, e se inscreve no canal. Porque se eu estiver certo, se o plano do Trump funcionar, ficaremos muito ricos em questão de alguns meses. Agora deixa eu tirar isso aqui que eu não ganhei R$1 dessa marca, então não tem que estar aqui, né? Vambora. Bom, qual é o maior problema do governo americano atualmente? Ele se chama dívida. A dívida dos Estados Unidos é considerada impagável. São 36 trilhões de dólares e o custo para pagar essa dívida anualmente é um dos maiores custos dos Estados Unidos. Não adianta fazer programa DOGE lá para você ter mais eficiência, reduzir custinho aqui ou ali, se esse monstro, esse elefante que está na sala, que é a dívida impagável dos Estados Unidos, não for resolvido. Então o ponto central da estratégia do Trump, do plano do Trump, é justamente conseguir matar essa dívida americana. Que o custo anual com essa dívida é de 1,78 trilhão por ano, apenas para pagar os encargos financeiros do endividamento. Como o dólar é a principal moeda do comércio internacional, uma crise fiscal americana poderia gerar turbulência nos mercados mundiais e provocar recessão em diversos países. Diante desse cenário, economistas afirmam que o governo terá que tomar decisões difíceis, muito difíceis, para conter o crescimento da dívida, com foco especial no corte de despesas. Como eu falei para vocês, a principal despesa é justamente o pagamento dessa dívida. E ela está ligada, está atrelada ao quê? Aos juros. Se os juros nos Estados Unidos estão altos, essa dívida se torna mais cara. Se os juros dos Estados Unidos estiverem baixo, significa que essa dívida ela fica muito mais barata. Logo, Donald Trump precisa arrumar uma forma de baixar a taxa de juros. Mas existe algo que impede com que o Banco Central faça isso. Esse algo se chama inflação. A escalada de inflação que tivemos nos anos de pandemia fizeram com que o Fed, o Banco Central Americano, fosse obrigado a subir a taxa de juros. Portanto, se o Donald Trump quer baixar a taxa de juros, ele precisa controlar a inflação. E assim como você, quando joga GTA, Donald Trump está concluindo essa missão. Olha a notícia aí. CPI, inflação dos Estados Unidos recua para 2,8% ao ano em fevereiro, em meio a tarifas de Trump.
Temos na tela o gráfico da inflação real, Trueflation Index, estão vendo aqui, né? Vocês percebem que desde que Donald Trump assumiu, né, na virada aqui em janeiro do ano, olha só o que acontece com a inflação nos Estados Unidos. Ela desabou. Ela saiu aqui de cima de 3% para agora 1,3%. Donald Trump está resolvendo o problema da inflação para forçar o Banco Central a baixar a taxa de juros. Mas o Banco Central americano não se convenceu. Eles acreditam que baixar a taxa de juros pode acabar aquecendo uma economia já aquecida. Estávamos com a Bolsa dos Estados Unidos batendo alta histórica atrás de alta histórica. Pessoas gastando muito dinheiro, comprando muitos ativos. Logo, talvez não seja adequado baixarmos a taxa de juros agora. E aí entramos na segunda missão de Donald Trump. Gerar dano no corpo do próprio país para deixar evidente a necessidade de crescimento. Já que o Banco Central precisa de um motivo para aquecer a economia, Donald Trump resolveu dar. Falou sobre tarifas, sobre várias coisas que geram pânico no mercado, fazendo aquela bolsa que estava em alta histórica desabar. Tarifas de Trump levam empresas a perderem 4,3 trilhões de dólares em valor de mercado. E agora, senhor Fed? Inflação em baixa e economia precisando ali de um aquecimento, precisando de dinheiro para voltar a subir. Temos motivos suficientes para vocês baixarem a taxa de juros? Notícia de anteontem. Fed fará cortes rápidos de juros se desaceleração ocorrer, dizem operadores. Checkmate Donald Trump. Mas se baixar a taxa de juros reduz a despesa americana ali anualmente, ela não resolve o pagamento do principal, o pagamento da dívida em si, os 36 trilhões. E é aí que entra a parte final do plano do Donald Trump. Colocar uma pimentinha nos títulos americanos, algo que torne esse título mais rentável, podendo fazer com que a parte que o governo americano realmente tem que pagar seja reduzida. Como ele vai fazer isso? Com algo chamado BitBonds. Vou usar aqui o texto do Bernardo Braga, sigam ele no Twitter. Eu estou no Bitcoin há quase 8 anos, já vi muita coisa, mas eu nunca tinha visto, nem de perto, algo tão bullish, algo tão otimista quanto esse vídeo. Os Estados Unidos têm o plano perfeito para dominar o próximo século. Quitar sua dívida, que até pouco tempo atrás parecia impagável, e adivinha, Bitcoin é a peça central de tudo isso. Você não está otimista o suficiente. Ele está se referindo a essa publicação aqui. A apresentação de Andrew Holmes, que estão vendo aqui embaixo, né, no dia 11 de março, também conhecido como ontem, lá em Washington, D.C. Bitcoin for America Policy Summit. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre o tema, assistam o vídeo na íntegra, mas a ideia central é que o Bitcoin se torne parte dos títulos do governo americano, já que agora o Bitcoin faz parte das reservas americanas. E o Bitcoin sendo uma parte dos títulos, isso aumenta a rentabilidade média desse título, o que permite, por outro lado, que o governo americano precise arcar com menos dólares para pagar a sua dívida. Sim, o Bitcoin vai pagar parte da dívida americana. Segue um trechinho aí do início dessa apresentação. Today, however, I'm going to share a thought experiment related to the Strategic Bitcoin Reserve and the United States Treasury. In particular, we're going to talk about BitBonds, and our goal today is to think about how could we lower 10-year interest rates, build savings for American families, and at the same time, defease the national debt. These are three pretty big objectives, but I think that they're remarkably achievable when you begin to perceive the compound annual growth rates of Bitcoin. And in many ways, Michael's talk earlier today set the stage for this in a beautiful way. Eu volto a destacar para vocês a data da apresentação. Leiam aqui, 11 de março. 11 de março. No mesmo dia, tivemos uma postagem do famoso Michael Saylor, líder da empresa que mais possui Bitcoin no mundo e que está envolvido no governo Donald Trump. No mesmo dia, ele postou o seguinte: Big things are coming. Grandes coisas estão para acontecer. E o big com um B de BTC, com B de Bitcoin. Então tá aqui a tradução para vocês, ó. Big things, né? Grandes coisas estão chegando.